A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 12 de João, a partir do verso 20. E os versículos iniciam com o seguinte título: alguns judeus ou gregos ou estrangeiros vão ver Jesus. E ali eles procuram por Filipe, que procura a André, para conseguir chegar até Jesus e ouvir as suas palavras e se aproximar ali do Mestre. E a partir do verso 23, diz assim: então Jesus responde: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão de trigo. Mas se ele morrer, o grão de trigo dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida eterna. Mas quem não se apega à vida neste mundo ganhará para sempre a vida eterna. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e o meu Pai o honrará todos que me servem. A primeira coisa que Jesus diz aqui é que estava chegando a hora, do Filho do Homem ser glorificado, de chegar o propósito pelo qual Jesus teria vindo a essa terra. E ele fala de si mesmo como um grão de trigo. Que se ele tivesse vindo a essa terra, mas que se ele não morresse, não existiria igreja. Não existiria ali o renascer de um grão de trigo, que ele só pode brotar e se tornar numa planta e que ele vai dar o seu fruto com abundância em relação a um grão de trigo. E ele também traz essa palavra para mim e para você. Se você, depois que chegamos até Jesus, se nós continuarmos egoístas, não nos sujeitando a diminuir, não nos sujeitando à morte no sentido de apagar a nós mesmos, ao nosso eu, nós não temos como brilhar. Nós não temos como permitir que Jesus apareça. E então nós vamos ficar só na nossa salvação. Não vamos levar mais ninguém para o céu desse jeito. Então, se nós queremos que o que nós recebemos, que a salvação que nós recebemos possa alcançar os nossos familiares, possa alcançar longe, distante, muitas pessoas, eu preciso morrer. Não literalmente. Eu preciso me apagar. Eu preciso diminuir, porque assim muitos vão se achegar. Por quê? Porque não estão vendo a mim, mas estão vendo a luz, estão vendo Jesus. E depois ele diz que quem ama a vida vai perdê-la, não vai ter a vida eterna. Qualquer um que é se apegado a esta vida, se apegado às coisas que este mundo oferece, ele não terá a vida eterna, porque este apego se fará uma
pedra ou um abismo entre Deus e a salvação daquela pessoa. Mas ele diz: mas quem se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem não se apega a este mundo não tem vida eterna com Deus. Mas quem não se apega, nós vivemos aqui, nós dependemos de trabalhar, de viver bem. Mas o que está dizendo aqui é não se apegar, é não colocar em primeiro lugar, porque se colocarmos em primeiro lugar, não tem como a graça, a salvação, a pessoa de Jesus Cristo nos alcançar. Se torna numa barreira entre a nossa vida. E no 27, Jesus anuncia a sua morte. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Jesus está dizendo: eu estou numa angústia, deprimido, angustiado, porque ele já sabia que a hora de expor ali a sua carne, a sua vergonha, a se sujeitar à mão dos homens ali, o machucando, o ferindo, estava chegando e Jesus se angustiou. Mas ele disse assim: o que eu vou dizer? Pai, me livra desta hora? Se foi para isso que eu vim, e agora eu vou voltar atrás e pedir a Deus, ao meu Pai, para me livrar? Não! Eu vim para cumprir essa hora, e eu vou cumprir essa hora. Então veio do céu uma voz que dizia: eu já revelei e a revelarei de novo. Estava falando da presença gloriosa de Deus na vida de Jesus, que Jesus havia acabado de pedir que Deus revelasse essa presença gloriosa ali naquele momento, e Deus responde com uma voz vinda do céu: eu já revelei. Eu já revelei essa glória na pessoa de Jesus, do seu Filho. Até então, as pessoas já viam a glória de Deus ali presente, nos milagres, nos sermões, na palavra de vida que Jesus trazia. E Deus continua afirmando: e eu continuarei revelando a minha glória na presença do meu Filho Jesus, quando ele morre, quando ele ressuscita, quando o Espírito Santo de Deus desce ali no Pentecostes e a igreja inicia com a glória poderosa de Deus sendo revelada. E a multidão que estava ali ouviu a voz e dizia: é um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas Jesus disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Jesus estava dizendo aqui que aquela voz não era por causa de Jesus, que aquela voz era por causa das pessoas. E esse vem cumprir aqui a verdadeira missão de Jesus. Jesus não veio a esse mundo para dar um passeio, para ver de perto como eram as coisas aqui, para conhecer simplesmente as pessoas ou as suas dores. Jesus veio, como em João 3,16, por amor que Deus tinha a esse mundo, as pessoas. Ele manda seu Filho para morrer na cruz. E todo aquele que nele crê tivesse a chance, a oportunidade de ser salvo.
E no 33 ele dizia isso para indicar de que maneira ele iria morrer. No 32, né? E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ele iria morrer. Ele iria ser levantado numa cruz. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai vir para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco, mas vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que vocês possam viver na luz. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, naquele ministério terreno dele: aproveitem enquanto eu estou entre vocês, aprendam tudo de mim, para que vocês andem na luz, para que vocês não fiquem na escuridão. E hoje sim, nós temos essa luz. E hoje nós podemos andar como nós estudamos, andar de dia. E essa tem sido a minha oração. Eu digo que a gente aprende na palavra de Deus. E quando diz para andar na luz, ou diz para andar de dia, ou para dizer que eu estou andando nos mandamentos, eu estou andando na direção de Deus, a minha oração hoje é: Senhor, me ajude a andar de dia nesse problema que eu estou vivendo. Me ajude a andar de dia nessa situação que eu estou vivendo. Eu quero dizer: Senhor, eu preciso da tua luz. Me guia, me mostra o caminho, me dá direção. E no versículo 36, enquanto vocês têm essa luz, creiam na luz para que possam viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não acreditavam nele. Para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, em Isaías 53:1. Senhor, quem creu nessa nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías no capítulo 6, versículo 9 e 10, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles para que não vejam, e não entendam, e não se voltem para Ele e sejam curados por Ele. Precisamos compreender este versículo, porque se a gente lê ele assim seco, a impressão que dá é que Deus escolheu alguns para fechar o entendimento deles para que eles não creiam. Mas esse não é o Deus de amor que nós acreditamos. Essa passagem estava em Isaías para profetizar essa época em que líderes judeus estariam com o coração endurecido para a verdade, para a palavra de Deus, para o tempo da graça que Jesus estava ali anunciando. E em 1 Timóteo 2,4 diz assim, que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa palavra era uma profecia que estava se cumprindo. E que Deus, na sua onisciência, Ele já via lá na frente e sabia de muitos que não aceitariam e que o pior, eram líderes e que, como líderes cegos, levariam muitos para a perdição. E no versículo 44, Jesus disse bem alto: quem crê em mim, não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou.
Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não vou julgá-lo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Veja, Jesus está dizendo aqui, nesse tempo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, para morrer por aquele que crer. Mas essa posição de Jesus, ela vai mudar. Porque Jesus, quando ele vai voltar como juiz, ele vai voltar para julgar. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Todas essas palavras, que elas fiquem no nosso coração. Que nós sejamos como o grão de trigo que colocado na terra, ele morre e ele vai trazer muitas e muitas e muitas e muitas outras pessoas para Cristo. Amém? Medite nessa palavra e que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso